Hoje a gente falou sobre o acordo de leniência na Lei 12.846, né, a lei que fala sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas por crimes cometidos ali contra, ou atos ilícitos cometidos contra a administração pública. Deixa eu só falar uma coisa com vocês assim. Apesar de, na aula, eu trabalhei com você a lei, mas eu gosto de usar também, para você entender como é que funciona a ideia, né? É bom a gente ter essa comunicação por todos os canais possíveis que eu posso complementar tudo. Nós temos na lei, letra da lei seca, dizendo que somente a Controladoria Geral da União pode celebrar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal. Porém, o STF tem entendido que o Ministério Público Federal também pode celebrar acordos de leniência. Então, você tem dois tipos de questão. Aquela que o enunciado vai dizer na forma da lei, e aí você tem que colocar CGU, e normalmente é assim que cai, mas de umas provas mais elaboradas, até prova para o próprio Ministério Público, provas policiais, um pouco mais delegado, sabe? Provas mais complexas, elas costumam cobrar também parte de jurisprudência e entendimento. Então, se cair na sua prova no enunciado pedindo o entendimento dos tribunais superiores, você vai marcar que sim, o Ministério Público Federal, né, da União no caso, ele também pode atuar ali em nome do interesse do Poder Executivo Federal para afirmar um acordo de leniência. Tá? Então essa é a primeira coisa importante para falar. A segunda coisa é não confundir esse acordo de leniência com um acordo de leniência que existe de uma lei de 2011, eu não lembro o número dela agora, que era um acordo de leniência feito com pessoas físicas, tá, que estavam metidos ali no cometimento de crime contra a ordem econômica. É um negócio que não cai em prova para a gente. Essa legislação, claro, eu estou falando das áreas que eu atuo, né? Essa legislação eu não vejo cair, a menos que você vá fazer uma prova para um PROCON da vida, ou para alguma prova que peça que você estude a ordem econômica de forma mais aprofundada, tem a AFO, né, Administração Financeira Orçamentária, alguma coisa desse tipo, mas é muito difícil essa lei cair. É aquela típica lei que tem que estar expressa. Então, se você por acaso estudar, perceba a diferença dela, né? A gente está falando de uma legislação que trata da punição de pessoas físicas que cometeram crimes contra a ordem econômica. A lei que a gente está trabalhando de anticorrupção é de pessoa jurídica, então, mas o nome é o mesmo, o termo acordo de leniência é o mesmo, tá? Só para não confundir. E o importante de hoje é, o que eu quero trazer para você de informação? O STF permite o compartilhamento de provas utilizadas num acordo de leniência. Deixa eu te explicar isso melhor. Quando a gente faz um acordo de leniência, imagina que a minha empresa cometeu corrupção, tá? Minha empresa junto com outras 5 empresas. Eu me coloquei à disposição e falei, olha, eu quero fazer um acordo de leniência. Obviamente, eu vou fornecer documentos. Claro que esses documentos, essas provas que eu estou fornecendo para derrubar as outras empresas também, vão ser usados contra mim. Só que esses documentos vão ser usados contra mim, ou seja, eu estou produzindo prova contra mim, né? Esses documentos vão ser utilizados na medida do acordo de leniência. Então, por exemplo, a gente fez um acordo e reduziu a multa em metade do valor. Beleza, esse documento vai servir para fundamentar a multa naquele valor. Entendeu? Então, assim, o que não pode acontecer é usar esses documentos que eu forneci para gerar uma sanção não prevista no acordo. A questão é que o STF recebeu uma interessante. A Odebrecht, todo mundo conhece muito bem, fez um acordo com o Ministério Público Federal e tinha um determinado político que estava, né, dentre vários, lá em São Paulo, que estava também sendo ali investigado por ter recebido propina, tal, blá, blá, blá. A questão foi o seguinte, quando o MPF fez o acordo com a Odebrecht deu um monte de documento, inclusive, que comprovavam a participação desse político. O que o promotor de justiça de São Paulo, lá do tribunal, eu não lembro qual foi a entidade, eu confesso a vocês, o Ministério Público de Patrimônio Social, alguma coisa assim, eu não lembro qual foi a dissidência, ou pelo menos a estrutura interna, sabe, do Ministério Público, mas um promotor procurou o MPF dizendo, poxa, compartilhe essas provas comigo, porque eu estou investigando uma outra empresa que também estava metido nessa treta toda aí, mas que não fez acordo de leniência. E no primeiro momento o Odebrecht falou, não vai compartilhar porcaria nenhuma, isso daí é prova que eu estou fazendo contra mim. O STF falou, num ponto ela está certa, realmente não poderia acontecer esse compartilhamento se fosse para o Ministério Público de São Paulo investigar a própria Odebrecht. Não teria lógica, né? Você fazer um acordo de leniência com um
e o outro de investigar com as mesmas provas. Agora, o fornecimento de provas para investigar outras empresas que não estão abarcadas no acordo é possível sim, tá? Então, se o Ministério de São Paulo, Público de São Paulo, chegasse e falasse, olha, e o que foi que aconteceu? Eu quero as provas porque eu estou investigando outra empresa e essas provas vão me ajudar, tranquilo. O STF permite esse compartilhamento de provas. Só não poderia se fosse para investigar a própria Odebrecht, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu.